Oi, eu sou a Clara e bem-vindos ao meu mundo! Oi pessoal, hoje eu vim trazer pra vocês todas as minhas leituras que eu fiz no mês de setembro. Setembro foi um mês muito interessante porque eu acabei tendo novas experiências de leitura que eu tô muito ansiosa pra compartilhar com vocês. Mas antes de começar a falar do que eu achei desses livros maravilhosos que eu li, eu peço que, por favor, você se inscreva no canal se não for inscrito, pois estamos rumo a 4.500 e quando isso acontecer eu vou sortear o Destruidor de Mundos pelo formulário que tá aqui na descrição do vídeo, então vai lá, participa e se inscreve, tá certo? Deixa o seu gostei aqui embaixo, assim você mostra pro YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo e ajuda o meu canal a crescer cada vez mais. E vai me seguir no Instagram, que é @_mundmc. E se precisar comprar alguma coisa na Amazon, por favor, tenta usar o meu link de associado, assim você ajuda o canal e não paga nada mais por isso, tá certo? Então vamos começar com um videozinho de leituras. O primeiro livro que eu acabei terminando no mês de setembro foi O Mistério das Irmãs Hollow, da Crystal Sutherland, que foi um livro que foi bastante interessante, assim, no meu ponto de vista, porque eu tinha acabado de entrar na psiquiatria, na parte de enfermaria, e aqui tem uma referência à síndrome de Capgras, que significa que quando um paciente, uma pessoa, ela crê que o ente querido dela, uma pessoa que ela conhece, foi substituída e ali é um impostor, tá certo? Então, tem bastante sobre isso aqui, porque aqui a gente vai acompanhar as 3 irmãs Hollows, que elas misteriosamente sumiram quando eram mais jovens e acabou que elas voltaram, só que elas voltaram diferentes e os pais estavam achando elas meio esquisitas, mas enfim, elas ficaram um tempo desaparecidas e depois voltaram, então eles ficaram felizes, mas a partir daí tudo começou a degringolar, porque o pai tava crente que essas meninas não eram as filhas deles e ele acaba se suicidando e enfim, com autoextermínio, né? E aí acontece que aqui a gente vai acompanhar anos depois, elas já adultas, adolescentes para adultas, e cada um tem um destino diferente. Eu vou esqueci o nome do trio, né? Tem a Grey, a Vivi e a Iris. A Iris é a que ainda mora com a mãe, certo? A Iris. A Grey, ela é uma supermodelo e a Vivi é uma astro do rock. Enfim, as duas mais velhas não têm uma relação tão boa com a mãe. E a Iris tem a mãe é super protetora em relação a ela, justamente porque teve esse trauma do passado que elas sumiram, enfim. E o que acontece? As 3 sempre combinam de marcar, né, alguma coisa, só que a Grey não aparece pra esse encontro aí anual das Irmãs Hollow. E aí a Vivi e a Iris ficam muito preocupadas com ela. E aí começa a aparecer um bicho com a cabeça de touro enorme correndo atrás delas. E aí que a gente vai entrar numa viagem muito, muito louca desse livro aqui, que vai falar muito sobre mitologias, muito sobre síndrome de Capgras. Vai falar também sobre... não sei se posso falar, porque eu acho que é spoiler. Não sei, porque eu não sabia. E aí eu fiquei... será? Mas vai envolver uma mitologia ali que rola ali na questão celta, tá? Por assim dizer. E aí eu achei bem interessante. Eu achei que aqui tem várias descrições, assim, bem gore, assim, das coisas, que eu fiquei, gente, que bizarro. Eu achei bizarro. Esse livro, assim, tem muitos aspectos bizarros. E também tem um personagem aqui que é o namorado da Grey, que eu vou esquecer, eu acho que o nome dele é Tyler, que ele aparece também, eu achei ele um queridinho. Mas eu achei, às vezes, os diálogos não tão confiáveis, assim, enfim, eu achei os diálogos estranhos. E eu acabei dando 3,5 estrelas para Os Mistérios das Irmãs Hollow. Mas é um livro muito, assim, quem gosta de uma vibe mais sombria, uma coisa que subverte as suas expectativas. Eu super recomendo também, uma leitura super... Aí o outro livro que eu terminei em setembro, eu acho assim, eu fiquei tipo, meu Deus, por que eu não li esse livro antes? Porque esse livro tava parado, tipo, mais de um ano na minha estante. Que é A Casa no Mar Cerúleo, do T.J. Klune, que eu fiquei simplesmente apaixonada nesse livro. Sério, gente, eu me apaixonei por diversas nuances desse livro aqui. A gente vai acompanhar o Linus, que ele é um assistente social. Eita, balançou, foi tudo. Ele é um assistente social, que ele trabalha no departamento de crianças de jovens mágicos, enfim. O que é que ele faz? Ele vai acompanhando lares, onde crianças especiais, quando eu digo especiais que, tipo, não são humanas, elas têm poderes mágicos, ficam. E ele faz seus relatórios de uma maneira bastante parcial. E, enfim, ele tem uma vida bem monótona, ele tem uma gata, ele mora num conjunto aí de prédios e tem uma vizinha fofoqueira, a chefe dele não é tão fã dele assim, enfim, essa é a vida do Linus. Até que um dia ele é chamado pelo alto escalão
do departamento dele. E todo mundo fica chocado achando que ele vai ser demitido, porque, tipo, ele é uma pessoa tão sem graça, por que o alto escalão ia querer conversar com ele? Só que o alto escalão dá uma missão hiper, mega, ultra secreta pra ele ir pra a casa do Macerulho, né? Aqui, ó. Que fica, tipo, na puta que pariu, pra ele falar o que é que tá acontecendo aí nessa casa e dar um relatório, porque o relatório do Linus é impecavelmente imparcial e eles precisam disso pra poder julgar o que é que tá acontecendo na casa. Pois bem, ele vai nessa viagem um pouco contra gosto, porque a gente percebe que o Linus, ele tem uma dificuldade, assim, de sair da zona de conforto dele, ele tá nessa vida monótona, mas ele tá muito confortável, sabe? Ele tá acomodado, ele não quer sair daí. E ele acaba indo e ele acaba se deparando aí com a casa do Sr. que é o orfanato da Marcias, que é do cara lá, que é o Sr. Arthur Parnassus, certo? E que tem várias crianças lá, que são as queridas, que tem uma gnoma, tem um... é como se fosse um dragão, velho, eu não sei explicar, uma Surp, tem uma coisa que é uma bolha, assim, de gosmo, assim, sabe? Que ninguém sabe identificar o que é. Tem uma fada, né? Uma fada. Que é uma Silk. Tem uma Silk também, eu acho. Uma Silver, sei lá. Enfim, que é uma menina que controla o negócio das árvores, da floresta, sabe? Enfim, tem o Lucy, que ele é o filho do diabo, é isso mesmo. E aí, tipo, o Linus fica muito horrorizado porque tem uma criança que é com potencial maligno, assim. E ele fica muito pé atrás, sabe? Porque o Lucy tem essas brincadeiras, assim, meio... tipo, de querer falar que ele é um potencial maligno e tal. E a gente vai acompanhando como é o dia a dia dessas crianças, como é que, na realidade, a casinha deles ficam, tipo, dentro de uma ilha, num vilarejo pequeno. Então, tipo, pra fazer essa travessia, eles têm que ir de barco. Mesmo assim, eles raramente vão, porque o pessoal desse vilarejo deles são muito preconceituosos em relação a eles, acham eles estranhos, não querem saber muito deles. Sendo que a filosofia de vida que o Linus tem é tipo, se você virar alguma coisa, fale, sabe? Que é o lema do governo deles. E tipo, era pra ser uma coisa que protegia os jovens, mas acaba sendo uma coisa que tá excluindo eles. Enfim, esse livro é um quentinho no coração, gente. Ele dá um calor que percorre pelo seu corpo inteiro. Ele é maravilhoso, você vai se apegando a cada criança de uma maneira totalmente única e singular. E você fica maravilhado e você fica meio puto também, assim, com as situações que acontecem, quanta justiça tem com os diferentes, assim. E é um livro que eu acho que tem várias nuances. Funciona tanto pra pessoas velhinhas, né, como eu, quanto pessoas mais jovens, tipo, um público assim com 10, 12 anos, eu acho que super funciona isso aqui. E também é um livro LGBTQIA+, e eu fiquei muito, eu quero muito que esse casal aconteça, Jesus, pelo amor de Deus. E eu ficava super impressionada, assim. Tem um mistériozinho, né, em relação a quem é o Sr. Arthur Parnassus e a galera do alto escalão lá do departamento do Linus. Sempre tem um intermeio, assim, de mistério. Eu gostei muito do universo que o TJ Klune acabou criando pra gente aqui. Eu achei interessante, não é uma coisa tão complexa, mas também não é uma coisa que ele precisava ficar parando pra explicar o tempo todo. Você entendia, e é tipo, é uma premissa muito simples. Eu acabei dando 5 estrelas e favoritando, e foi um dos melhores livros que eu li esse ano. Aí começou a minha sequência de ler HQs. Eu comecei lendo Lore Olympus, volume 3, que eu ganhei de presente do meu amigo Voney, que é Histórias do Olimpo, que a gente vai acompanhar aqui a Perséfone e o Hades. Esse volume aqui é bem maior, sabe? E assim, gente, eu tô ansiosa pra que esse casal role logo, porque eu não aguento mais essa tensão que existe entre os dois sem rolar nada. Aqui a gente vai ver uma Perséfone que acabou de entrar no estágio do Hades, né? Ela ainda é uma pessoa, assim, que ela não sabe muito bem o que é da vida, ela tá numa situação muito delicada, porque ela prometeu ser uma donzela pra participar, pra entrar no grupo da Artemis. E foi uma dessas condições que deixou a Deméter, que é a mãe dela, deixar ela ir pro Olimpo, porque ela ganhou uma bolsa de estudos, enfim, mó rolê. Só que aí tem toda a questão com a Hades e rolou uma situação com a Apollo, que ela não se encaixa mais aí no grupo da galera da Artemis, que é uma situação bem pesada, inclusive. Então é bom ler sobre gatilhos que tem nessa HQ aqui. E aí a gente vai vendo o relacionamento dela com o Hades numa questão mais profissional, só que ao mesmo tempo o Hades, ele tá no relacionamento com a Mint, que é uma bem filha da puta, e ela tem uma amiga que é mais filha da puta do que ela, na realidade. E assim, eu achei super interessante essa dinâmica, assim, da Mint, do Hades e dessa amiga aí, porque você vê que a Mint, ela
tem uns nuances de maldade, de, tipo, querer ferrar com a Persephone porque ela tem ciúmes, porque ela sente uma tensão sexual entre a Persephone e o Hades. E aí você vê que é, tipo, uma coisa, tipo, de ciúmes mesmo, sabe? Tipo, nossa, eu preciso do Hades, eu sou louca por ele, eu preciso que ele fique comigo. E, tipo, você até começa a sentir um pouco de pena dela, mas a amiga dela é extremamente filha da puta, gente, sério. Nossa, que amiga invejosa, nojenta. Esqueci o nome dela, mas eu não gostei. Enfim, e aí a gente vai aqui explorando, aparece mais questão do Eros. E eu achei bem legal, gostei muito. E eu tô muito ansiosa pra ver logo quando é que o Hades e a Persephone ficam juntos, porque eu não aguento mais, eu preciso desse casal. Enfim, acabei dando 5 estrelas também, porque eu gosto muito dessa história. Aí a outra HQ que eu acabei lendo esse mês foi Heartstopper, volume 3, um passo adiante, que se passa durante as férias do Nick e do Charlie. Eles vão passar 2 semanas em Paris, e eles já estão namorando, né? E aí vai falar todo sobre o processo deles saírem do armário para as outras pessoas, né? Principalmente para o Nick, porque o Charlie, ele foi retirado do armário, né, no ano passado. E o Nick, ele tá se descobrindo bissexual e namora o Charlie, e ele não tem muito conforto em dizer que namora o Charlie, justamente porque os amigos dele são meio babaquinhas, né? Não sabe muito bem como eles vão responder. Tem um irmão dele também que não sabe ainda. Enfim, e aí nessa viagem de Paris começa a ter várias novas situações, porque eles vão ter que dividir o quarto. E também tem toda a questão dos outros núcleos ali, dos amigos do Nick e do Charlie, que é do Tal, e das meninas, que eu esqueci o nome das duas, que é o casal sáfico. Mas enfim, eu achei sempre um calor também no coração, Heartstopper, né? Eu ainda não vi a segunda temporada, tô doida pra ver. Tem que ler o 4º volume, em teoria, pra poder assistir, mas aí eu acho que vou assistir nas férias. E é muito bom ver a Alice Oseman trazendo esse universo aqui com o Nick e com o Charlie. Aqui nesse volume ela começa a reportar sobre transtornos alimentares. Eu achei de uma maneira até que responsável, ela conseguiu demonstrar muito bem como é a vida de uma pessoa com anorexia, tipo, em quadrinhos, o que às vezes pode ser difícil. E você consegue identificar no Charlie todas essas características, comer pouco, ele ser bem magro, ele sempre foi super magro, enfim. Você consegue enxergar a questão do transtorno alimentar. E o Nick tentando ajudar o Charlie a sair dessa. Eles são uns queridos, nossa, eu amo. E eu adorei todas as situações que apareceram aqui. Eles fazendo uma festa no quarto, muito, muito, muito top, amei. E eu tô ansiosa pra ler o 4º volume, também acabei dando 4 estrelas, né? Não tinha como não gostar. E aí eu li mais uma HQ, dessa vez foi pelo Kindle Unlimited, que foi Fantasy Volume 2. Eu já tinha lido o volume 1, tinha achado ok. E o volume 2 é a continuação aí da guerra de esgrima entre os personagens, né? E assim, gente, eu ainda acho que vai rolar uma tensão ali. Eu acho que tem uma tensão sexual entre o antagonista e o protagonista dessa HQ. E a gente vai acompanhando aí. É que eles estão nas quartas, né, basicamente, pra ver quem é que vai continuar, porque pra fazer parte da equipe principal só vai poder ficar com a vaga quem for ficar, né, nesse negócio, não, o restante vai ter que ir embora. E aí eu tô bem animada pra ver, e o que me incomoda nessa HQ é justamente por ela ser muito curta, você não consegue ver, tipo, a longo prazo o que é que tá acontecendo, e aí, tipo, você precisa ler mais volumes, assim, sabe? Eu acho que seria mais proveitoso se tivessem juntado os 3 volumes num volume só, os 3 primeiros volumes, pra você poder ler tudo de uma vez só, de um tiro só. Mas é uma HQ que eu gosto bastante, eu acho muito interessante. Fala sobre esgrima, que é um esporte que eu não tô muito aversada. Também tem muitas explicações, os personagens são muito legais, o traço é bonito, o único defeito é que a história é coisa demais, entendeu? O volume eu acho que poderia ser maior. E aí eu acabei dando 4 estrelas, mas tô ansiosa pelo volume 3, também de Fantasy. Aí eu acabei terminando o livro da Julia Quinn, Os Mistérios do Sir Richard, que é o volume 4 do Quarteto Smite Smite, então terminei aí a série do Quarteto Smite Smite, tô muito, muito feliz. E aqui a gente vai acompanhar a história do Sir Richard Cantworth e o Sir Richard Cantworth, quase não sai. Ele tá esperadamente atrás de uma esposa. E ele vai junto com o amigo dele no recital das Smite Smite. E é um recital horrível, claramente. E ele se interessa bastante pela Iris, a Iris Smite Smite, que ela é a menina que toca, eu acho que é violoncelo ou é violino, enfim. E aí ele percebe que ela é a única que é minimamente boa nisso. E aí começa a tentar cortejá-la, porque ele tá, tipo, desesperado pra arranjar uma esposa, e a gente vai descobrir no futuro por que ele tá precisando tanto de uma esposa. Enfim. E aí ele começa a cortejar a Iris, e a Iris ela é uma pessoa que a gente já viu em outros livros, que ela é uma pessoa bastante racional.
ela tem umas tiradas muito sarcásticas, muito boas. E, tipo assim, ela fica achando muito estranho, porque ela não é, tipo, a flor da temporada. Ela já recebeu várias propostas de casamento, mas não era nunca, tipo, de um cara bonito, assim, numa posição social, ok, tipo, gostosão e numa idade aceitável, sabe? Não era nunca uma pessoa que ela realmente se interessava. Só que aí ela começa a olhar com um pouquinho de desconfiança pro Sir Richard, até que ele meio que força uma situação pra que os dois estivessem comprometidos e ele precisasse noivar com ela e casar efetivamente. Ele precisava de um permissão especial, que eles chamam, sabe? É por isso que ele força essa situação. E aí a Iris acaba se apaixonando por ele, né? Apesar de achar ela ser um pouco desconfiada em relação ao que ele realmente quer. E ela acaba indo lá pra casa dele e vai descobrir qual é toda a situation, que é porque ele tava precisando de uma esposa. E aí a gente vê que o Richard, ele tem um impulso muito forte de não ter relações carnais com a Iris, e a gente vai descobrir por quê também. Esse livro eu gostei bastante, tá? Eu gostei. Eu achei que a Julia Quinn trouxe uma problemática que talvez acontecesse lá, naquela época, de uma maneira bem interessante. Eu não posso dizer o que é porque é spoiler, né? Mas assim, o que me incomodou é que a justificativa do Sir Richard pra casar com a Iris, sabe? Eu acho que poderia ter sido resolvido de N maneiras diferentes. A Iris é uma personagem maravilhosa, gente. Ela é super querida. Você gosta muito dela, eu gostava muito de passear pelos pensamentos dela, sabe? Mas eu ficava um pouquinho revoltada com o Sir Richard, porque ficava uma grande agonia. Porque ele ficava, meu Deus, quando a Iris descobrir que eu estou seduzindo ela por conta desse motivo nefasto, ela vai me odiar para sempre, mas ela está casada comigo. E ele ficava nessa ambivalência de que gostava dela, mas ainda tinha essa questão toda do dever, que ele precisava ter uma esposa, né? Enfim, e não podia ter relações carnais com ela. E tinha toda essa ambivalência aí, tipo, deixava ele super confusa. E aí começa a aparecer as irmãs do Sir Richard, que eu achei as duas completamente insuportáveis. Eu achei as duas extremamente egoístas, eu não gostei dessas personagens. E o Sir Richard, você vê que é uma pessoa que faz tudo pela família, mas eu acho que faltou diálogo. Eu achei que ele foi bem machista na decisão dele, né? Ele podia ter feito um diálogo aberto, assim, com as pessoas da casa dele pra poder resolver esse problema da esposa e não ser um babaca completo, sabe? E você via que ele utilizava bastante da sedução pra tentar aprender a Iris, porque ele pensava que quanto mais eu deixar ela apaixonada por mim, ela não vai sentir tanta raiva, então vai ser mais fácil no futuro. E eu acho que é justamente o contrário, porque ele tá usando aí de manipulação, não é isso? Mas eu acabei dando 4,5 estrelas pra Os Mistérios do Sir Richard, mas eu me incomodei bastante com o personagem masculino desse livro da Julia Quinn. E aí, o último livro físico que eu li durante esse mês de setembro foi As Provações de Apolo, O Labirinto de Fogo, que é o volume 3 dessa série do Apolo. Tô muito ansiosa porque saiu aí o videoclipe o trailer de Percy Jackson, a série, né? Vai sair em dezembro, tô super animada. Finalmente, quem é do acampamento Meio Sangue vai ter uma adaptação digna, né? Oremos. Enfim. Aqui a gente vai acompanhar o Apolo, né? Ele tá aí como se fosse nesse grande labirinto, que ele tá precisando decifrar pra poder pegar a oráculo aqui da vez. E assim, gente, é aquela mesma forma do Rick Riordan. Eu achei que não teve muita diferença do livro pro outro. Aqui a gente é apresentado a um imperador que ele é muito mais doido, tipo, muito crazy da cabeça. Eu achei que ele é um vilão mais, assim, páreo, assim, um vilão mais... Você consegue ficar tipo, gente, esse cara não tá pra brincadeira. E tem sempre aquele tom cômico do Rick Riordan, que é muito bom de acompanhar. O Lester, por si só, já é um personagem muito engraçado. Não acho ele tão engraçado quanto o Percy, mas ele é tão engraçado quanto. Ele tem umas tiradas de tipo, eu vou morrer, mas... Cara, eu vou morrer no corpo do Lester de Paupolo, sei lá como é que fala o sobrenome dele. Enfim. Mas eu acho que é importante essa passada aí do Apolo como parte de um mortal, porque ele começa a sentir mais empatia pelos mortais, pelos semideuses, pelas questões que eles lutam, sabe? E você vê que os deuses olimpianos, eles são muito indiferentes, sabe? E, enfim, essa jornada aí do Apolo faz com que ele seja um deus melhor, eu acho. No final de tudo vai dar melhor. Aqui a gente tem uma perda muito grande e eu fiquei bem surpresa, assim, com o artifício do Rick de matar um personagem que é um dos protagonistas do mundo aí, do Olimpo, do mundo aqui dele, né?
Eu achei bem interessante essa alternativa de roteiro, eu achei ele bastante ousado, uma coisa que não aconteceria, eu acho, se ainda fosse na época do Percy Jackson. E tô bem ansiosa aí pra dar continuidade e ansiosa pra série. Eu acabei dando 4 estrelas para As Provações de Apolo, Labirinto de Fogo. E o último livro que eu acabei lendo esse mês foi Circe, só que eu utilizei o audiobook que tá disponível no Audible, que é uma plataforma da Amazon de escutar livros, né, audiolivros. E é uma plataforma que chegou recentemente, já existia na gringa há muito tempo. E eu acabei pegando os 3 meses grátis que tem pra quem é Prime. Então, se você quiser também assinar, pega esses 3 meses grátis, vira Prime. Tem um link aqui de associado aqui embaixo pra você virar. E assim, gente, eu gostei da experiência, tá, do audiobook. Eu achei um audiobook muito bem narrado. A narradora, ela tinha uns trejeitos assim na voz. Você sentia, tipo, a Circe ficando meia puta. Mas a gente vai acompanhar a história da Circe, que é um ser mitológico. Ela é filha do Hélio, com uma ninfa do mar, se eu não me engano é do mar. Eu esqueci o nome da ninfa da mãe dela. Mas enfim, a gente vai acompanhar toda a história de vida da Circe. Ela é uma personagem que você vê que, tipo, ela sempre foi meio menosprezada pela família. E até que chega um ponto que ela descobre uns poderes bem interessantes. E aí Zeus manda ela se isolar numa ilha. E ela fica lá isolada. E essa é a punição dela. Ela tá no exílio, né? Ela não tem contato com pessoas. Ela não pode sair da ilha. Só que as pessoas podem ir até ela, então ela acaba tendo uma gama enorme, gigantesca de amantes, de amigos, inimigos, que ela vai criando pelo caminho. E é interessante, é uma história de vida de uma mulher que, apesar de tudo, ela só queria um lugar no mundo, assim. Queria amar, ser amada, ter seu reconhecimento. E pra mim ela é uma grande warrior, ela é uma grande guerreira. Eu gostei muito de conhecer a história da Circe. Eu achei que Circe funcionou muito mais pra mim do que a Canção de Aquiles. Porque a Canção de Aquiles eu via que era tipo sofrimento atrás de sofrimento. E com Circe eu via o sofrimento, mas eu também via lá ali por trás esperança, sabe? Achei o final um pouco bizarro? Achei. Eu achei bem negócio de tragédia grega, assim, sabe? Bizarríssimo, bizarríssimo. Mas eu gosto bastante da forma que a Madeline Miller, ela escolhe contar essas histórias, assim, gregas. E eu fiquei muito feliz que eu acabei fazendo essa leitura, principalmente pro audiobook. Acabou sendo um audiobook super rápido de escutar. Eu acho que eu terminei